Fiquem orando aí, porque vocês viram que já foi o segundo microfone, né? Tá tudo certo. Se precisar, a gente desliga o som e eu sigo na goela. Não tem problema nenhum. Nenhum. Vocês estão me ouvindo bem? Lá atrás estão me ouvindo bem? Estão? Pois bem, eu quero iniciar dizendo que eu estou muito alegre. Nós estamos comemorando hoje a ressurreição do Senhor. Estamos aqui pelo nome de Cristo, por causa de Cristo e para enaltecer, engrandecer o nome de Cristo. Por causa disso, eu peço que tu já abra a tua Bíblia. Vai abrindo aí a tua Bíblia em Jeremias. E eu quero, como eu disse antes, nós estamos obedecendo a Cristo. Isso aqui, plantação de igreja é em obediência ao nome do Senhor. E nós estamos plantando igrejas. Eu quero já de imediato agradecer aqui o pastor Alexandre, que está nos honrando com a sua presença, está representando aí a Remadores. E veio também botar a mãozinha na cabeça do Daniel depois. O Jack ficou de vir, não sei se... Está aí? Está lá o Jack. Bem-vindo todos vocês que estão nos apoiando. Jack, pastor da Vintage. O Alexandre, pastor da Hangar, em Lajeado. É uma bênção contar com esses irmãos, com o apoio, com o suporte deles. E eu não posso, de forma nenhuma, desmerecer o que eu tenho sido abençoado pessoalmente pela vida deles. E nós, como igreja, pelas igrejas que eles pastoreiam. Então, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui com a gente hoje. E fiquem por aí, que depois nós vamos ter uma ordenação pastoral. Aí vocês dão uma apertadinha na cabeça do Daniel também. Mas de leve, sabe? Só para dar aquela tonteadinha. Meus irmãos, nós amamos Jesus. Nós amamos o Senhor. E nós entendemos que Jesus estabeleceu um mandamento, plantar igrejas. Quando ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, nós entendemos que é um mandato eclesiológico. É uma ordem para a igreja. Nós não conseguimos individualmente ir pelo mundo todo. Nós não conseguimos isso. A igreja pode. Então, plantar igrejas é um método para nós obedecermos esse mandamento. E nós entendemos que Jesus tem um plano para a cidade. Jesus quer algo, ele tem um plano para as cidades. Não é à toa que ele disse, vou preparar-vos lugar. Estou indo, eu vou preparar um lugar para vocês. Nós vamos ler Apocalipse e nós vamos ver que João relata que ele olha aos céus e ele vê que do céu descia a cidade santa, a Nova Jerusalém. Jesus tem um plano para a cidade. Obrigado. Jesus tem um plano para a cidade. Para vocês terem uma ideia, há menos de 150 anos atrás, isso é nada, comparado com a história mundial, a história humana, há menos de 150 anos atrás, 3% da população mundial vivia em cidades. 3%. Há 2 séculos, só 2 cidades no mundo tinha mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de habitantes, Londres e Pequim, somente essas 2. Em 1950, já eram 80 cidades. Hoje, já passam de 300 cidades. Para vocês terem uma ideia, hoje, mais da metade da população mundial vive nas cidades. Mais da metade. No Brasil, esse número ele eleva um pouco mais. No Brasil, 84% da população vive nas cidades. Vive em áreas urbanas. 84%. É muita gente. Ou seja, as cidades, elas têm um propósito. A maioria das cidades, elas estão hoje se tornando grandes centros. E nós temos que entender que Deus tem um plano para isso. A história começou num jardim e ela acaba numa cidade. João vê uma cidade descendo do céu. Ou seja, se Deus tem um plano para a cidade, ele deve ter dado algumas orientações para isso, algumas ordens. E nós entendemos que sim. E por isso, eu quero ler com vocês Jeremias capítulo 29, porque nesse texto nós vamos entender que a Bíblia tem orientações acerca da nossa relação com a cidade. A nossa relação com os centros urbanos. E eu quero que tu leia aí comigo Jeremias 29. Nós vamos ler alguns versículos e vamos parando. Por enquanto, nós vamos ler o versículo
4. Ache aí Jeremias 29, 4 e leia comigo. Nós vamos ver 4 necessidades de cristãos que querem o bem da cidade. E a primeira necessidade é que você seja santo. Veja aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O texto não fala, né? Sejam santos. Mas quem é que está falando? Não é Deus? Nós temos que tomar, então, por inferência. Deus, quando está falando com o povo, ele repetidamente diz, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Quando Deus está estabelecendo Israel na terra prometida, muitas e muitas vezes ele vai dar essa ordem, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Em Levítico, capítulo 11, versículo 45, o texto diz assim, eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Deus quer uma nação, uma cidade santa. Por causa disso, você precisa necessariamente vencer o teu pecado. Você não pode querer o bem da cidade se você convive com o pecado. Você precisa ser santo. Você precisa vencer o pecado. Você precisa vencer a causa do exílio. Esse texto aqui de Jeremias é Deus se referindo a um povo que havia sido levado para o exílio babilônico. O povo de Israel havia sido tomado, a Babilônia tinha invadido Israel, a nação de Judá, e tinha levado eles cativos para a Babilônia. Por quê? Livro de Reis, livro de Crônicas, os profetas, eles denunciam isso várias vezes. O pecado fez com que a nação fosse enviada por Deus ao exílio. Deus envia ao exílio. Entenda, o pecado é motivo para o exílio. Nós vemos 4 exílios na Bíblia, ou 4 principais. O primeiro deles no jardim. Deus criou tudo belo, tudo bom. A Bíblia diz que Deus olhou e viu que tudo era muito bom. Depois disso, o homem e a mulher pecam e eles são enviados para fora do jardim. Vocês lembram disso? Deus envia eles para o exílio. Toda vez que há pecado, há um afastamento de Deus. Vocês estão entendendo? Toda vez que o homem peca, ele está se distanciando do Senhor. Veja, não é Deus que se afasta do homem, é o homem que vai em direção oposta ao Senhor. O homem é enviado para fora do jardim. O segundo exílio é este que nós estamos vendo aqui. O povo de Israel estava na Babilônia, eles eram cativos, e eles estão lá tristes, e eles estão tomados porque eles não esperavam isso. A nação do Senhor sendo dominada agora por uma nação pagã, onde já se viu. E o povo está lá sendo dominado, cativo. Muitos foram levados acorrentados, muitos foram tornados eunucos, muitos foram furados seus olhos. É uma crise. E Deus está se dirigindo a eles. O terceiro exílio, nós vamos ver, ele é na igreja. A igreja cumpre esse papel. Porque quando a pessoa se porta como não cristã, estando na igreja, é necessário que ela seja excomungada, afastada, tirada do meio do povo e dito, nós não reconhecemos nessa pessoa um cristão. A excomunhão é um exílio, é a pessoa sendo tirada para fora. E o quarto exílio, que é o fim, e é o que todos esses outros 3 apontam para este, é o inferno. O inferno é o último e quarto exílio, para onde o homem vai afastando-se ainda mais de Deus, e aí de forma permanente. Este exílio aqui, que nós estamos lendo, é o povo de Israel na Babilônia. Eles foram afastados do Senhor por haverem pecado. Entenda uma coisa aqui. Você está prejudicando a cidade toda quando você peca. Você precisa vencer o pecado. Você precisa dominar aquilo que está dominando você. Você precisa vencer aquilo que está vencendo você. Você precisa vencer o pecado. O pecado é inegociável para Deus. Deus exila a pessoa que peca contra ele. E muitos se chocam, né? Porque o inferno, mas um pecado, eu menti uma vez, eu tenho que ir para o inferno? Sim. Sim. Porque você está medindo o pecado com base em você, e você estava fazendo isso errado.
O pecado sempre é medido contra quem você cometeu esse pecado. O crime, ele é medido com base em contra quem ele foi cometido. Se você mata uma formiga, não acontece nada. Se você mata um mico-leão dourado, já tem um probleminha com a justiça ambiental, né? Eu não sei qual é a utilidade de um mico-leão dourado. Enfim, mas deve ter alguma, para ter um crime, uma penalidade maior. Se você comete isso, você vai responder na justiça. Se você mata outra pessoa, você responde por homicídio. A pena é maior, é ou não é? Vocês estão entendendo como a pena vai aumentando de acordo com a pessoa ofendida? A pessoa que sofreu? Assim é contra Deus. O crime, o pecado, ele foi cometido contra Deus. Deus é eterno, portanto é necessário que haja uma condenação eterna. Este é o último exílio. O teu pecado te conduz a isso. E mais, o teu pecado prejudica a cidade. O pecado causa afastamento e ele destrói a cidade. Ele vai conduzindo da ordem para o caos. Não é à toa que nós estamos vivendo o caos na sociedade. Você não percebe que a nossa sociedade está uma bagunça? Você não percebe que nós estamos vivendo numa sociedade totalmente caótica? Isso é consequência do pecado. Isso é consequência do pecado. Porque com isso, vai se afastando cada vez mais de Deus. A questão é que Deus lamenta pela cidade. Deus lamenta pela cidade quando ela vai cometendo constantemente pecados. Jesus fala isso, né? Mateus capítulo 11, Jesus fala: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Depois do capítulo 23, Jesus vai lamentar sobre Jerusalém. Quantas vezes eu quis. Ele está lamentando pela cidade que havia abandonado o Senhor, se voltado para o pecado e cometido o que desejava o seu coração. Você precisa vencer o teu pecado. A primeira coisa que cristãos precisam é ser santos, vencer o pecado. Amém? Em segundo lugar, leia comigo aí os versos 5, 6 e 7. Versículos 5 ao 7. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei. Veja, é Deus quem os deportou. E orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. O povo está cativo na Babilônia, eles estão debaixo de rendição, e Deus está mandando eles construírem casas, plantarem pomares e comer do fruto. Leva tempo para fazer isso. Eu não sei se tu já construiu casa, mas por mais que tu contrate uma construtora, ela sempre vai atrasar, né, tu sabe? Se for pedreiro, ele vai para a obra e vai dizer: ô patrão, preciso de um adiantamento aí. Todos, só muda o endereço, todos vão dizer isso. Ou ele vai pegar uma outra obra e dizer: eu precisava do dinheiro, precisei de uma outra obra aí. Demora para construir uma casa. Demora para tu plantar um pomar e esperar para comer do fruto. Demora ou não? Pelo menos alguns anos. É o que Deus está mandando eles fazerem. É o que Deus está mandando eles fazerem na cidade. Ficarem lá pelo tempo que forem, e enquanto ficarem lá, fincar raízes. A primeira coisa que eles precisam fazer é fincar raízes. Vocês vão construir, vocês vão habitar, vocês vão estar entre a sociedade, vocês vão estar na cidade. Finquem raízes aí. Demora, vai demorar. Vivam pela cidade. É isso que Deus está mandando. Deus quer que o seu povo esteja envolvido profundamente na cidade. Você precisa se envolver na cidade onde você mora, pelo bem da cidade. Você precisa estar envolvido, você precisa se dedicar, você precisa se envolver, você precisa investir na sociedade onde você mora. Você precisa para o bem da cidade. Porque fazendo isso, você demonstra o que Deus está mandando por meio de você.
Você está demonstrando isso por meio de atitude. Além disso, envolva-se com seus vizinhos. Construir casas envolve ter vizinhos do lado. Alguns, às vezes, é um problema, né? Principalmente se ele ouve funk. Tá? Aí é um problema mesmo. É uma maldição. Aí é cativeiro. Mas, construir casas envolve ter vizinhos. Você precisa estar envolvido com vizinhos. Tem um ditado que eu amo, eu acho demais isso aqui. E diz assim: vizinho é o parente mais próximo. Você precisa se dar bem com os teus vizinhos. Se você é cristão, se você quer o bem da cidade, você precisa se envolver com os vizinhos, se relacionar com os vizinhos. Cristão não pode ser aquele que entra em casa sem dar um oi para o vizinho e sair sem ver o vizinho. Você precisa se relacionar. Você precisa estar envolvido. Você precisa ter uma convivência mínima com os vizinhos. E um detalhe: a quem os teus vizinhos recorrem numa situação caótica, numa crise, num problema? Você precisa, pelo menos, ser lembrado por ele naquele momento. Cristão, eu estou falando cristão, precisa ser lembrado pelos vizinhos no momento da crise. Ele precisa, pelo menos, pensar: eu acho que eu vou procurar o fulano, vou procurar o Daniel, vou procurar o Mateus. Porque é o primeiro socorro. É a pessoa que demonstra confiança. É a pessoa que está sempre ao lado. É a pessoa confiável. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? No mínimo, escreva para eles. E eu amo isso aqui, é uma aplicação do Matthew Henry. Ele diz assim: escreva para as pessoas. Jeremias está fazendo isso. Ele escreveu uma carta para os amigos, para o povo de Judá. Escreva, hoje tu tem WhatsApp. Não custa. Faz umas 2 semanas eu não tinha falado de Jesus para ninguém ainda, e chegou o dia do GC. E eu pensei, o pessoal vai perguntar se eu falei de Jesus. E eu não posso mentir, né? Chega lá e falei e não ter falado. E agora? E já estava quase na hora do GC. Eu pensei, tem WhatsApp. Eu vou mandar uma mensagem para alguém aqui falando de Jesus. Azar. Pelo menos vou chegar lá e dizer: falei. Eu vou estufar o peito, ainda orgulhoso. Falei de Jesus, sim. Tu tem WhatsApp aí. Tu tem algo que Jeremias não tinha na época. Tu tem um privilégio. Escreva para os teus vizinhos. Escreva para os amigos. Pergunte como eles estão. Fale de Jesus. Em terceiro lugar, empreenda. A cidade precisa de bons patrões. Principalmente no Brasil, em que patrão é mal visto, né? Patrão trocou de carro todo ano, os funcionários estão reclamando. Olha aí, trocou de carro de novo. Que coisa boa, né? Coisa boa, tu tem emprego garantido, então. Nós precisamos de bons patrões. Nós precisamos de pessoas que estejam empenhadas, não só em prover emprego, não só em gerar emprego, mas também em tratar bem os funcionários, em mostrar o amor de Deus por meio do emprego gerado. Empreenda, envolva-se na cidade. Envolva-se na cidade que você está empreendendo, investindo. Faça isso pelo bem da cidade. A cidade precisa de empregados bem tratados. Em quarto lugar, seja o melhor empregado se tu não quer empreender. Seja o melhor empregado. Escuta aqui, ó. Cristão precisa ser o melhor empregado. O teu patrão não pode olhar para ti e para alguém que não é cristão e dizer que ele é melhor empregado que tu. É vergonhoso um cristão que é mau empregado. É vergonhoso. Seja o melhor empregado que tu pode ser. Seja um bom cristão no teu emprego. Cristãos precisam ser bons funcionários. Você precisa trabalhar em áreas estratégicas. Trabalhe. Imagina se nós tivéssemos mais professores nas universidades. Começando que não ia ter tanta gente fazendo miçanga. Já ia ser uma bênção isso. Uma bênção. Gente querendo viver da arte. Como seria bom para a sociedade isso? Professores universitários, pesquisadores, médicos, enfermeiros, pessoas que estejam prontas a atender pessoas. Imagina se nós tivéssemos mais cristãos nessas áreas. Não só falando de Jesus, porque nós temos que falar de Jesus.
Nós não concordamos com pregue, se possível, se necessário, use palavras. Não. Fale de Jesus, mas também mostre o amor de Jesus. Imagina se nós tivéssemos mais artistas, mais políticos, cristãos. Cristão, não bancada evangélica, não é isso. Cristão. Gente empenhada. Imagina universidades sendo lotadas por cristãos. O poder legislativo. Imagina comigo isso aqui acontecendo de forma exponencial. Hospitais, orfanatos, a mídia. Se nós tivéssemos jornais, telejornais lotados de cristãos trabalhando, imagina se nós tivéssemos mais gente da igreja ocupando essas áreas. Imagina isso. Se nós tivéssemos pessoas no departamento de obras da cidade, e aqui em Novo Hamburgo seria muito bom. Para quem não sabe, nós temos um dos maiores prédios do Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. Residencial Sunset. Vocês sabiam disso? A pregação é cultura também, tá? Nós temos um dos maiores prédios do estado, Residencial Sunset. Ele tem 28 andares acima do nível, não é do mar, é da terra, acima do primeiro andar. 28 andares. O problema é que nós também temos buracos na cidade que ocupam quase 28 andares abaixo do nível do solo. Os buracos, tu anda... Tanto que, sabe aqueles carrinhos que andam na NASA? Sabe, vocês já viram aquilo? É em Novo Hamburgo que a NASA faz os testes. O solo é meio parecido, sabe? Se nós tivéssemos pessoas dedicadas a resolver os problemas da cidade de fato, pessoas que amem a cidade, se nós tivéssemos pessoas que amem a cidade, tipo, se nós tivéssemos uma prefeita que ama a cidade, quase como se quisesse morar na cidade. É uma piada, estou brincando. É que surgiu um boato um tempo atrás que a prefeita não morava aqui, morava em outra cidade. Tá? Esquece, não fiz essa piada. Ignora, despreza isso, não faz parte da aplicação. Em quinto lugar, multiplique. Multiplique. Versículo 6. Casem, tenham filhos, tenham netos, ou os filhos dos filhos. Multipliquem, aumentem em número. Isso aqui é basicamente o mesmo mandamento, mesma ordem que Deus havia dado em Gênesis. Lembram? 1:28. Deus já havia dado essa ordem para o ser humano lá atrás. Deus está repetindo aqui para o povo e Ele está dizendo, não importa então se tu está no cativeiro, não importa onde tu está, tu segue com essa ordem. Tu precisa continuar obedecendo. Tu precisa continuar seguindo isso aqui. Siga isso, multiplique. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Plantar vinhas é criar cultura, não é só o plantio, é criar cultura. É a cidade ser dominada pela cultura de Deus, a cultura do reino, a cultura que Deus quer para a cidade. A igreja precisa estar envolvida com isso aqui, criar cultura, estabelecer princípios, estabelecer um estilo de vida. Vocês estão entendendo? Nós precisamos multiplicar isso, contribuir para a cultura da cidade, dominar a terra. John Stott diz que Deus criou um jardim, mas Ele colocou um jardineiro na terra. Ou seja, as coisas não vão acontecer prontamente. É necessário que haja um jardineiro para manipular aquilo ali. Você precisa estar ciente de que a cultura na cidade depende da tua postura. Entendeu? Não é, você pensa no coletivo, no macro, mas começa no micro. Começa em você, começa em mim. Começa numa igrejinha pequenininha, começa aqui. Mas nós vamos crescendo, e nós vamos ampliando, e nós vamos encorajando outros, e nós vamos criando cultura. Amém? Adiante. Multiplicar. Multiplicar envolve ter filhos. Tenha filhos.
A Bíblia diz que Deus procura uma geração piedosa, uma descendência piedosa. Malaquias 2,15. Como que isso vai acontecer se cristãos não têm mais filhos? Se preferem criar pet ou planta? Como que isso vai acontecer se os cristãos não têm filhos? Se não multiplicam? Pastor, mas está muito difícil hoje em dia. A nossa época realmente. Na Babilônia estava muito fácil. A Babilônia era uma barbada. Ou no tempo de Moisés, né? Faraó mandando matar todos os meninos. Aí era fácil ter filhos. É só a nossa época que é difícil. Será que não é incredulidade da nossa parte? Será que não é nosso coraçãozinho incrédulo falando mais alto? Ah, pastor, talvez 1, 2 no máximo, que é o que eu tenho condições. Sim, se tu for teu provedor, sim. Mas a Bíblia diz que Deus é o nosso provedor. Tu tem um emprego porque Deus quis que tu tivesse. Porque Deus te deu um emprego. Tu tem renda porque Deus te deu uma renda. Tu sustenta a tua casa porque Deus faz com que tu sustente tua casa. Baixa a bola da tua incredulidade e se submeta à palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Multipliquem. Filhos de Deus estão sendo cuidados por Deus na terra que é dele. Não importa se é na Babilônia ou onde for. A terra toda é de Deus. E os filhos de Deus serão cuidados por ele onde estiverem. Não interessa onde tu está. Não interessa a crise que tu está passando. O problema que tu está. Se tu é filho de Deus, ele vai cuidar de ti. Mas tu precisa obedecer como um bom filho. Multiplique. Multiplique. Terceiro lugar. Não se iluda. Versículos 8 e 9. Leia comigo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. O povo estava ouvindo falsos profetas. Lá na Babilônia, se tu ler um capítulo antes, Jeremias 28, leia em casa, quando chegar em casa, tu vai ver que havia falsos profetas dizendo que o povo de Israel não iria para o cativeiro. E eles foram. E Jeremias, ele foi preso, ele é conhecido como profeta chorão por causa disso, ele lamentava o que estava ocorrendo ali. E ele foi calado, ou tentaram calar o que ele estava dizendo. E esses mesmos profetas foram para lá também. No capítulo 29, se tu seguir lendo depois dos versículos finais do capítulo, você vai ver que 2 desses profetas são mencionados pelo nome, são condenados. Por quê? Porque eles foram para lá e eles estavam dizendo: não esquenta, fica bem. Daqui 2 anos, no máximo, a gente volta. No máximo, em 2 anos, nós voltamos para ajudar. No máximo, 2 anos. E a gente está cheio de falsos profetas hoje em dia também. E eu quero ver contigo 4 certezas sobre os falsos ministros. Primeira delas, no exílio, e nós estamos no exílio, nós estamos fora do Éden. No exílio tem charlatões, existem charlatões, pessoas que vão abusar da fé, pessoas que vão se prevalecer da fé alheia. Abusadores existem, e eles estão querendo se aproveitar da lã das ovelhas. Abusadores existem. Ok? Eles existem. Tenha essa convicção. Segundo lugar, você é enganado se quiser. Tu é enganado se tu quiser. Olha o que o texto está falando. Não se deixem enganar. Não se deixem, versículo 8. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos. Você só é enganado se quiser dar ouvido ao que eles estão falando. Não se deixe enganar. A responsabilidade tua, é responsabilidade tua não ceder ao que os abusadores falam, ao que os charlatões da fé estão falando. É responsabilidade tua ter discernimento
em saber discernir o que está sendo falado. E você segue ou não, se quiser. O meu papel aqui é te alertar disso. Inclusive o que eu estou falando, você pode rejeitar. Inclusive o que eu estou pregando aqui, você pode rejeitar. Você tem esse direito. Por quê? Porque haverá um dia em que você vai prestar contas de quem você seguiu, quem você ouviu, a quem você obedeceu. Você é enganado se quiser. Se quiser. Em terceiro lugar, esses falsos profetas, esses falsos ministros estão no meio de vocês. Estão no meio de vocês. Tem muitos que estão na igreja. Por isso que boas igrejas precisam de bons pastores, porque eles precisam expulsar os lobos. Botar do lado de fora. Lobo não convive com ovelha. Lobo não convive com o rebanho. Nós estamos plantando uma igreja aqui. E pode ser que isso atraia bastante gente. Querendo vir, querendo chegar, querendo impor suas ideias, seus costumes, suas convicções. Isso não vai acontecer aqui. Aqui, lobo ficará do lado de fora. Lobo não vai se criar aqui. E você precisa ter esse discernimento na sua igreja, ou na outra igreja que você for, ou de quem você ouvir. Esse discernimento você só tem de uma forma: estando cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus. Senão, não. Senão, não. Senão, você não tem discernimento e você não é capaz de discernir o que está ouvindo, o que está sendo ensinado. Além disso, em quarto lugar, esses falsos profetas falam exatamente o que tu quer ouvir. É aí que eles conquistam muita gente. Eles falam exatamente o que tu quer ouvir. Sabe? Aquela pessoa que fala bem o que tu precisa, aquela profecia na hora certa, aquela palavra de sabedoria no momento exato, aquela palavra de conforto que muito tu queria ouvir. Eles falam exatamente o que tu quer ouvir. Eles falam exatamente o que tu quer ouvir. As palavras que teus ouvidos estão desejando. Desconfie de pregadores que só falam coisas que te agradam, só coisas agradáveis e que nunca confrontam o teu pecado. Desconfie de uma pessoa que vê e não confronta o teu pecado. Sabe aquela pessoa que é sempre agradável, que conhece os teus erros, tuas fraquezas e nunca te confronta? Desconfie. Provérbios fala que a palavra dura de um amigo, ela é mais valiosa do que a palavra mansa de quem quer o teu mal. A palavra de um amigo, mesmo sendo dura, ela é para o teu bem. O confronto, ele é em amor. Desconfie de pessoas que só querem falar coisas agradáveis a ti. Elas se aproveitam de crises, de oportunidades, para falar bem o que tu quer. Era o que estava acontecendo aqui. A Babilônia, nos anos 595 a 594 a.C., ela passou por uma turbulência. O reino da Babilônia passou por uma desestabilização. E esse foi o momento que os profetas aproveitaram. Esses falsos profetas aproveitaram para dizer: está vendo? Nós vamos voltar para a nossa terra. É agora o momento, preparem-se. Nós já estamos voltando. Mentira! Mentira! Abusadores se aproveitarão desses momentos. Momentos de crise. Momentos em que você está confuso. Momentos em que você precisa de algo confortável para ouvir. Eles virão com uma palavrinha exatamente como tu deseja ouvir. Em último lugar, esses abusadores são servos do diabo. Servos de Satanás. Versículo 9. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Jesus falou que não tem como servir a dois senhores. Não tem como. Logo, ou você serve a Deus, ou você está servindo ao diabo. E muita gente aqui vai se chocar com isso. Mas é a pura realidade, é o que a Bíblia está dizendo. Ou você está com Cristo, ou você está em Cristo,
ou você está se sujeitando a Cristo, vivendo no corpo de Cristo, ou você está servindo a Satanás. Ou você está em comunhão com os demônios. Mas eu não faço mal nenhum, pastor, eu só vivo minha vida. Não interessa. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Você precisa se arrepender e se voltar para Cristo. Amém? Em quarto lugar, indo para o final, confie em Jesus. Confie no Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Não são os falsos profetas, é o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Versículo 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Acho que um dos versículos mais repetidos na humanidade. Versículo 14. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Bendito é o nome do nosso Deus. Nós temos um Deus que se preocupa conosco. Nós temos um Deus que não nos deixa no exílio permanentemente. Nós temos um Deus que não deixa você o tempo todo numa má situação. Seja a crise que tu está passando, seja a luta que tu está passando, em Deus ela tem prazo de validade. Em Deus ela tem um prazo de vencimento. Nem toda crise é para sempre. Em Deus, toda crise tem um prazo de validade. E o que eu acho mais interessante aqui é que Deus estabelece um prazo não para o povo de Judá. Ele está colocando um prazo para a Babilônia. Eis que eu estabeleci um prazo para a Babilônia. Veja comigo, versículo 10. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Não importa o tamanho do teu oponente. Não importa. Deus é maior. Não importa. Não importa o tamanho do inimigo. Deus é maior e ele já venceu. Daniel vê exatamente isso aqui. E ele vê uma estátua e ele vê também uma rocha que se desloca e destrói essa estátua. Esse reino é que não tem fim. A Babilônia tem fim. O exílio tem fim. Mesmo esse exílio fora do Éden tem fim. Jesus prometeu voltar. Haverá um fim para o exílio, para a cidade caótica. Haverá um fim para a cidade destruída pelo pecado. Haverá um fim para a cidade afastada de Deus. Haverá um fim. A Babilônia tem um prazo. Somente Jesus tem um reino sem fim. Somente Ele. Somente o nosso Senhor, esse mesmo que hoje estamos comemorando sua ressurreição. Somente Ele é rei de um reino sem fim. Somente Ele é detentor de um reino sem fim. Somente Ele está num trono que nunca será desfeito, destruído, derrotado. Somente o Senhor Jesus está num trono que permanecerá pelos séculos dos séculos. Bendito é o nome dEle. Glorificado é o nome dEle. Bendito é o nome do nosso Deus. Cumprirei a promessa. Cumprirei a promessa. Jesus tem uma promessa para o seu povo. Cara, isso aqui eu não sei vocês. Isso aqui para mim é confortador demais. Saber que Deus faz uma promessa. Ele estabelece um fim, 70 anos. Quem que pode prometer algo para daqui 70 anos? Levanta a mão, quem pode prometer e garantir que será realizado? Ninguém pode, a não ser Deus. Somente o nosso Deus pode fazer isso aqui. Somente Ele pode fazer uma promessa e realizar essa promessa. Ele conhece
os tempos, Ele determina os tempos, Ele rege os tempos. Ele é que sabe o que está acontecendo e o que virá a acontecer, e mais, Ele determina isso. Somente Jesus pode fazer promessa de paz a seu povo. Versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz. Paz aqui não é a ausência de conflito, como a gente imagina. Não é só não ter discussão, conflito. É shalom. Shalom é paz plena, é prosperidade, é completude. O termo aqui de Jesus para o povo é paz na sua forma mais plena. É paz financeira, é paz, ausência de conflito, é paz com Deus, é paz entre as pessoas. Somente Jesus pode fazer isso, porque Paulo vai dizer aos Efésios que somente Ele é quem derruba o muro de divisão. Somente o Senhor. É nele que nós temos essa promessa e Ele é o único capaz de cumprir. Somente Ele pode garantir paz e esperança. Esperança é segurança, é tranquilidade. O próprio Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que haverá um tempo que dirão paz e segurança, e lhe sobrevirá repentina destruição. Sabe por quê? Porque não há reino na face da terra que possa garantir isso para ti. Só Jesus. Por isso que é idolatria você confiar num governo achando esse agora vai ser bom para a nação. Esse agora é o que nós precisamos para a cidade. Agora é o PT, agora tudo vai ficar muito bom. Idolatria. Mas agora é Bolsonaro. Idolatria também. Nenhum governante pode garantir para você paz e segurança. Somente Jesus. Ele é o único em quem nós depositamos a nossa esperança, a nossa expectativa. Somente Ele garante segurança para nós. A Carta das Nações Unidas diz exatamente isso. Ela inicia dizendo assim, que os propósitos da ONU são manter a paz e a segurança internacionais. Uns chibunguento, sabe? Um chinelão. Garantir paz e segurança internacionais. A ONU. Só que tem muita gente acreditando nisso. Tem muita gente depositando a confiança nisso. E eles não podem garantir isso. Ninguém pode. Somente Jesus. Somente o nosso Senhor. Versículo 12. Vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. Agora, Paulo fala aos Romanos, capítulo 10, versículo 14, e diz, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Para que haja invocação de Deus na cidade, é necessário que você fale de Jesus na cidade. Se você quer o bem da cidade, necessariamente você tem que desejar, então, Jesus para a cidade. Você percebe que não tem outro caminho, não tem outra solução, não tem alternativa. É a única. Se você quer o bem para a cidade, você precisa falar de Jesus para a cidade. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Você tem evangelizado? Você tem anunciado? Versículo 12, então vocês me invocarão, a cidade vai invocar o nome do Senhor, mas como invocarão aquele em quem não creram? Você precisa falar dele. Você precisa falar do Senhor. Nós queremos Novo Hamburgo aos pés de Jesus. E nós estamos plantando uma igreja aqui com esse propósito, anunciar Jesus para a cidade. Nós queremos o bem da cidade, por isso nós queremos Jesus para ela. É isso que nós queremos e nós vamos morrer por isso aqui. Morrer por isso aqui. Esse é o nosso propósito. Nós morreremos buscando esse propósito, amando Jesus, formando discípulos, transformando o mundo. Mas quem tu é para querer transformar o mundo? Eu começo assim. Eu quero transformar o mundo. Eu vou começar transformando isso aqui.
É isso que eu quero, é isso que eu vou buscar. Essa é a condição que eu tenho agora, é assim que eu vou fazer. Sonha comigo um pouquinho, tá? Imagina, uma igreja para a cidade. Sonha aí comigo. Pode passar o próximo. Sonha comigo. Se nós tivéssemos uma igreja que ora. Daqui 5 dias, presta atenção. Daqui 5 dias, Novo Hamburgo completa 97 anos. 97. É uma cidade nova, comparada a outras, nova. Mas imagina se nós tivéssemos uma igreja que ora todos os dias pela cidade, insistentemente, batendo no trono da graça, clamando a Deus pela cidade. Como Daniel, como Neemias. Senhor, nós pecamos. Nós temos pecado contra Ti. Imagina comigo se nós tivéssemos uma igreja que dobra os seus joelhos e ora a Deus pela cidade. Afinal, é isso que Jesus fala, versículo 12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração. O bem da cidade, ele é em primeiro lugar buscado quando tu dobra os teus joelhos. Tu quer saber se tu está lutando pelo bem da tua cidade? Tu tem dobrado os teus joelhinhos? Você tem ido ao Senhor em oração? Pedindo pela cidade? Imagina se nós tivéssemos igrejas que oram pela cidade de forma insistente. Em segundo lugar, um polo de missões para o Estado. Imagina comigo, sonha comigo. Novo Hamburgo está localizado numa região estratégica. Novo Hamburgo está numa esquina de RS, né? De BR com RS. Nós fazemos a ligação da região metropolitana com a Serra, com o Vale dos Sinos, com o Vale do Taquara, ali aqueles lados, Vale do Paranhana. Além disso, as cidades menores aqui, Estância Velha, Portão, Montenegro. Olha a região em que nós estamos, a potência que nós temos de fazer missão. Se nós tivéssemos uma igreja estabelecida aqui, preocupada com missões, em ganhar almas, em ganhar vidas para Jesus, em pregar o nome de Jesus, ver o Senhor Jesus sendo adorado, vendo o nome de Cristo sendo reconhecido, como de fato Ele é, o nome acima de todo nome, e isso se espalhando por aqui, se espalhando. Sonha comigo. Sonha um pouquinho comigo, imagina isso comigo. Imagina, Deus nos colocou aqui, Ele quer isso de nós. Terceiro lugar, cristãos que se empenham pelo avanço econômico da cidade, empreendendo, gerando empregos, bons empregos, pessoas que se preocupam de fato com seus empregados, com as pessoas que estão prestando serviço, pessoas que não se preocupam tanto com o governo, mas é imposto, é governo, é burocracia, azar, que se exploda. Nós temos um governo desde sempre, um governo anti-empreendedorismo. Não vai mudar tão cedo. Faz a tua parte, empreenda, investe em alguma coisa. Se nós tivéssemos pessoas dedicadas a empreender, cristãos comprometidos. Em quarto lugar, homens fiéis que vivem de acordo com a Bíblia, sabe? A gente não pede nada demais, não tem nada demais, simples. Homens que amem suas esposas e vivem pelas suas famílias, criando filhos de acordo com a palavra de Deus. Só isso, nada mais, coisa simples. É que hoje é pedir muito isso, né? Hoje é pedir muito. Desde 1977, nós temos hoje, nós estamos tendo o menor número de nascimentos desde 1977. A nossa época é a que menos está tendo filhos. Para você ter uma ideia, de 2019 para cá, os números de divórcio em Novo Hamburgo têm aumentado. Em 2019 nós tivemos um número, em 2018 isso aumentou 40%. Em 2019 aumentou, 2020 aumentou 40%, 2021 aumentou 25%, 2022 aumentou 20%.
os números de divórcio. São homens que estão abandonando suas famílias, suas esposas. Porque o mundo tem pregado. John Piper diz isso. Sabe por que nós pecamos? Porque o pecado ele faz uma promessa para ti. E tu acredita nessa promessa. Tu só peca porque tu acredita na promessa do pecado. Tu precisa de um prazer maior, então. Tu precisa de algo maior que isso para tu não pecar. Aí tu precisa confiar que Jesus realmente é esse prazer maior. E aí tu vai te dedicar à tua esposa, à tua família. A Bíblia não pede nada demais, somente que os homens mantenham a sua calça fechada. Viva para tua esposa, cara. Viva para tua esposa. Cria os teus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Nada mais que isso. Só isso. É que hoje é pedir muito. Hoje é pedir muito para tu fazer isso. Em último lugar, uma igreja que avança. Pensa comigo, continua imaginando comigo, sonhando. Novo Hamburgo tem hoje 227.646 pessoas. Do último censo, que era 2010, nós diminuímos de tamanho. Mas claro, não estão tendo filho, é óbvio. Agora, vai ver o número de pet para ver. 227.646 pessoas. Adultos, nós somos aqui, na soma, 20 membros. Arredondando, tá? 20 membros adultos. Imagine que você ganhe duas pessoas para Jesus num ano. Vai pensando comigo. Um membro que ganha 2 pessoas por ano. Todos os membros. Agora esse processo vai se repetindo. E cada ano um vai ganhando 2 pessoas. Cada ano, 2 pessoas. Esse processo se repete 14 vezes. Em 14 anos, nós temos 327.680 pessoas. Nós ganhamos Novo Hamburgo inteiro e mais algumas boas cidades na região aqui. Sonha comigo, pensa, sonha isso. Se nós plantássemos uma igreja aqui que prega Jesus, uma igreja empenhada em conquistar almas para o reino, uma igreja empenhada em evangelizar, em que cada membro dissesse, esse ano eu vou me dedicar e eu quero ganhar pelo menos 2 pessoas. Repetindo esse processo 14 vezes, nós teríamos muito mais do que Novo Hamburgo para Jesus. A soma é isso, uma igreja para a cidade, entenda. É uma igreja voltada para a cidade. Amém? Por quê? Porque essa é a ordem de Jesus. Jesus já fez o mais difícil. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele conquistou para nós a salvação, a vida eterna. Ele conquistou isso para nós. E ele só diz, vai e fala de mim. Só isso. Vai, fala de mim. Só isso. Ele ressuscitou, ele está vivo. Ele está vivo, ele é o único que pode nos resgatar desse exílio. Ele é o único bem que a cidade precisa. Ele é o único que tem um plano perfeito para a cidade. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome do nosso Senhor. Fique de pé. Fique de pé, eu quero orar contigo. Nós vamos ter batismo aqui agora. Nós vamos ter batismo, alegre-se comigo. Jesus conquistou. Ele fez o trabalho mais difícil. É tudo sobre Jesus. Nós temos um propósito aqui. Jesus e a glória do nome dele. Jesus e o nome dele. A exaltação do nome dele. É tudo sobre Jesus. É isso que nós buscamos. A fama do nome de Jesus. A glória do nome dele. Uma igreja fiel a ele. Vamos orar? Amém ou não amém? Amém. Vamos buscar isso? Vamos? Já pensou se a gente fizesse isso? Já pensou se a gente vivesse para isso?
Já pensou se a gente buscasse o nome de Cristo e a exaltação desse nome, a ponto de falar dele o tempo todo, a ponto de tu ser chamado de crente quadrado, crente fanático? Já pensou isso? Tu ter um propósito na tua vida: eu vou viver para Jesus e da forma que Ele quer que eu viva. É só isso. É só isso. Amém? Inclina a tua cabeça e clama a Deus. Clama ao Senhor. Pai amado, exaltado é o teu nome. Bendito é o teu nome que elevou, que exaltou o nome de Jesus, o nosso Senhor, acima de todo nome, acima de todo nome, digno de exaltação, de louvor é o Senhor. Nós estamos aqui empenhados neste propósito, Deus. Nós queremos a exaltação do teu nome. Não é uma placa de igreja, não é uma denominação, não é o meu nome, não é o nome dos que estão aqui, é o teu nome, Senhor. Ao teu nome a glória, ao teu nome o louvor, ao teu nome a exaltação. Ao nome de Cristo seja rendido, ao nome de Cristo seja elevado todo louvor, toda glória. Em nome de Jesus, faça-se grandioso em nosso meio, Senhor. Glorifica o teu nome em nosso meio. Agrada-te em glorificar-te em nosso meio. Exaltado é o Senhor, bendito é o Senhor, digno de honra é o Senhor. Bendito é o nome dele, bendito é o nome de Jesus.